Olá, meus queridos amigos, João Ricardo da cidade de Uberlândia. Estou dentro aqui do meu veículo com as minhas ferramentas, bastante ferramenta, minha gente, ó. Bastante ferramentas. Nesta manhã de segunda-feira eu quero dizer ao meu querido Brasil que nós temos muitos administradores, muitos juízes. Dizem administrar muito bem o Brasil e o mundo, mas são apenas administradores, mas não sabem executar. Assim como muitas ferramentas, eles são como aqueles que vendem, aqueles que dizem, palpitam e garantem, muitos deles, que assim é a verdade, assim é o caminho certo. Mas quando os técnicos, os verdadeiros, os puros, os coerentes, os que enfrentam a labuta, vão fazer, veem que não é bem assim. Assim é o mundo de hoje. Eu garanto a vocês que a luta de classes, ela virou o próprio paganismo na alma dos indivíduos. O paganismo na alma dos indivíduos, meus queridos amigos, eu garanto a vocês que muitos têm tantas ciências, mas eles subvertem o ajoelhar, eles subvertem o pulsar dos corações, que gera com Deus empatia ao próximo. Para eles, somente a liberdade, a ciência. E tiram o brilhantismo das lágrimas, o brilhantismo de levantar todas as manhãs, ajoelhar, e agradecer a Deus, agradecer ao bom sentimento, agradecer não às decadências da diversidade que há aí, e ela, se tornando livre, se tornará um verdadeiro inferno. As garantias e os benefícios hoje das altas posições do serviço público é o verdadeiro inimigo do Brasil. Os que carregam o Brasil nas costas são os Brasil das chaves, são os Brasis das engenharias, é o Brasil da Dona Maria, do Sr. João, que realmente faz os seus produtos e por falta de verdadeiro sincronismo, atividades que eles se encontram, são presos nas praças, em um estado, em um município vagabundo, com líderes que não sabem dizer a toda a sociedade como ela deva funcionar, respeito às liberdades econômicas, e muitos seguidores dos discursos, dos espetinhos, daqueles que já sabem exatamente como cada vida deve se posicionar, andam de mal a pior, em decadências, e procuram acreditar nos milagres que caem do céu em forma de carne, em forma de dinheiro, e esses vagabundos desgraçados roubam o Brasil. Esta bandeira já perdeu o sentido até para aqueles generais, pois o que eles gostam mesmo é do sangue dos generais, como o Duque de Caxias e tantos outros, trouxeram o reconhecimento e segurança ao povo brasileiro, e eles têm os benefícios com seus salários que veio do sangue desses que enfrentaram os nossos inimigos e ouviram os divergentes. Hoje, em nome da fé, divergente virou inimigo, e cristãos são zombados, mortos, atropelados, paralisados, calados, em nome de Jesus. Vivemos o tempo das ignorâncias, das salvações, em busca de uma estrada com elementos de prata e de ouro, quem sabe uma tacinha de vinho ao lado de Jesus. Vivemos as negações dos sofrimentos dos animais, dos representantes dos animais, que funcionam só durante o dia, e durante a noite os animais, sendo encontrados por pobres e sem recursos financeiros, ficará apenas com a disposição de tratamentos médicos pagos. Vivemos nas mentiras dos factoides das fotos, dos artistas que tomam a sua mente, transam com você
e você é apenas usado e usada. Nós vivemos no Estado laico, mas que desde os tempos já existe uma ideia socialista, comunista determinante, que já vem sido operada destruindo o conservadorismo e os conservadores dizendo amém, esperando Cristo voltar nas nuvens e fazer o trabalho que os policiais fazem, enfrentando os bandidos, dando as suas vidas. E os bons policiais estão presos e não estão libertos, pois a cada dia a justiça que opera, ela opera no Estado laico, dando caminho aberto para os demônios, com suas champanhes, seus médios espíritas, consumir um cigarrinho, quem sabe uma droguinha, ou um sacrifício da perversidade dos corações humanos e dos pensamentos diabólicos dessas entidades malignas que dão o que você quer. Vocês se merecem, como todo um povo que vota no produto que Jesus negou, os reinos do mundo e a glória deles, para seguir aquilo que Jesus e os homens devem fazer, que é escutar o certo, que chamamos de Deus, palavra eterna, palavra que modifica e cura corações. Nós temos sofrido, aqueles que lutam, labutam, contra aqueles que já sabem como deve ser na nossa forma de viver e o que nós realmente é tirado as nossas liberdades com essas falsas ciências. E o que nós vimos é de pessoas como eu, e de todas as pessoas lindas pelo Brasil e pelo mundo que declaram o coração, que declaram as coisas boas que já são determinadas claramente, que funcionam. E nós somos paralisados, como eu fui negado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, fui negado por todos esses que se dizem representantes de direita e sofro com meu ombro destruído pelos seguranças do Lula e por esses que nos matam porque sabem que o Estado precisa ser socialista e depois o Estado comunista aos seus moldes, mantendo como os impérios do passado, uma classe que ama o povo, que promete dar segurança, mas o mundo vive de intempéries e de relâmpagos e trovões, e eles vão roubar a sua última cabrinha, que dará leite para fazer o seu queijinho alimentar os seus filhinhos. Malditos ignorantes imbecis, sofrem as labutas das caixas e dos pesos e não aprendem a poupar, e são dilacerados pelos teatros romanos até hoje, com as visões espirituais que lhe roubam o reino da terra. E Jesus disse: deixem vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino das laranjas, das melancias, das terras, das casas que nós ignoramos. Meus queridos amigos, vivemos numa cidade amaldiçoada, num Brasil que os irmãos matam irmãos por soluções que outros produzem. E eles estudam e acreditam que a inclusão universitária é a saída para os seus problemas. Coitadinhos, não tem tantas empresas para tantos incluídos. Pois a verdadeira inclusão é muito mais do que a das escolas. É saber que a boca e o nariz e os gostos são eternos. Deveriam investir mais nos pão de queijos da vovó, nos alimentos, que esses jamais cessarão e você terá maior inclusão e dinheiro, não caindo nas músicas variadas, nas artes, que até o pai do comunismo marxista disse que ele chamou isto desta arte da burguesia que é pura distração, essas que o Lula lá, em vez de investir na verdadeira arte, que é a física, a matemática, os investimentos para altas tecnologias, mas investem no senta-senta, nas artes de uns poucos artistas, país de lixo, de merda, e eleitores incluídos no paganismo da burrice, que entram nas universidades, abandonam os frutos da educação de seus pais, na simplicidade da fé, e acabam tatuados, marcados, e usuários de drogas profundas, e vivem em putaria, em bruxarias, e caem na diversidade de uma forma de viver espiritualista, que estão presos
por desejos insensatos de espíritos mundanos. E eles não são diferentes, pois tudo aquilo que é mundano está atrelado às suas próprias carnes, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, e simplesmente a base fúnebre de seus líderes acabam recebendo conselhos para matar o seu próximo. Vivemos nas guerras em nome de Alá, em nome da salvação, em nome do Cristo, em nome da filosofia, matando uns aos outros por terras, por racismo, pelos senta-sentas, pelos bundinhos, pelo direito às drogas. Mas, na verdade, o que os líderes, os donos do mundo querem é simplesmente o que as terras têm a oferecer. Não a Deus, mas investem na Amazônia, investem no Iraque, investem nos petróleos, tudo aquilo como do simples doutor Enéas, um simples homem que o Brasil negou para escolher as desgraças que nos prometem, como um cachorro olhando uma vitrine cheia de frangos, com aquele cheiro repousante aos seus narizes, e eles nada comem. Meus queridos amigos, bem-vindo aos infernos, aos teatros das propostas, como uma isca na ponta de um anzol que nós corremos atrás, mas uma vara está 1 metro à frente. Então é isso, João Ricardo de Uberlândia, triste e desapontado e com um corpo dolorido por esses que sabem o melhor para o Brasil, e eu, como um patriota, um nacionalista, que amo o meu país e amo a humanidade, e sei respeitar o espaço de cada um, e garanto claramente que essas desgraças que hoje dominam as leis são os infernos, as bruxarias entraram na justiça brasileira. E respondem muito bem com os discursos de Estado laico, de comum, o comum do Flávio Dino é o comum de todos os socialistas pelas dores que veem, mas não nega os seus pecados, e os juízes vagabundos, desembargadores, são como esses novos que entram para servir a chamada pátria, a república de direito, mas de direito mesmo, nem na bandeira há, mas daqueles que lutam, que trabalham carregando as caixas e as pedras e que plantam, esses empreendedores que são o verdadeiro Estado de Direito, estão massacrados, são roubados, mortos, atazanados, como Luciano Hang da Havan. Esses desgraçados, vagabundos, militantes, destroem as riquezas que dão trabalho. Isto é o verdadeiro mercado, o sincronismo que empregam e empreendem e circulam produtos e materiais, e aqueles que criam nas suas cabeças os direitos constitucionais, na base daqueles que progridem e que geram empreendedorismo e produtos, vêm com esses discursos de que o pobre da CLT, empregado, a ideia da mais-valia, do capital, escrito por Karl Marx, é uma pura idiotice. Nem a mais-valia das horas extras, das horas gastas mensalmente, e nem o produto é que faz a riqueza, mas a verdadeira ideia que encaixa na necessidade de cada ser humano. Pois de produto para produto existem vários. Da mesma forma que o Estado, ele não investe naqueles que têm boas ideias, e quando tem, geram suas empresas. Precisam haver inúmeras concorrências para que haja distribuição de renda, do que ficar nessa briga com tantas terras no Brasil, e muitos invadem, querem ter as suas terras para ter as suas casas como essas do Rio de Janeiro, sem saneamento básico, e nas chuvas das intempéries, dos trovões da vida, são derrubadas por enchentes. Seja bem-vindo aos líderes que vocês votam. Tolos, e não confessam os seus pecados. Amém, ó Deus. Jesus Cristo, o Salvador, que negou os reinos em ignorância e falou da redenção da alma, não das dependências de entidades de pombogiras e essas que matam o Deus das Escrituras e criam os deusebus dos espíritos das religiões, que dão a elas não a realidade existencial, mas a vontade egoísta dos prazeres insensatos de seus corações. Quem vos falou sou eu, João Ricardo de Uberlândia. Somos mais Brasil! Tchau!